Fala, meu aluno, beleza? Aqui é o professor Manuel Messias. Nessa videoaula rápida aqui eu vou estar mostrando para vocês como é a estrutura condicional if e else e como que nós vamos utilizar isso aí nos nossos programas na linguagem C, ok? Então, para começar, o if na realidade é uma estrutura em que nós vamos fazer uma comparação, né? Nós vamos avaliar se uma condição ela pode ou não a ser atendida. Então, a forma da gente declarar essa estrutura é o seguinte: nós vamos escrever o if, né, o se, e entre parênteses nós vamos colocar a nossa condição. Essa condição, por exemplo, seria uma comparação entre valores. Por exemplo, se uma entrada analógica lá do nosso microcontrolador, o valor dela for menor do que um valor qualquer, então eu vou fazer essa comparação. Se ela for menor, eu vou ter que executar um comando, eu vou fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa pode ser executar uma operação matemática ou várias operações matemáticas. Eu posso realizar saídas, acionar saídas, tá? Entre outros comandos que a gente pode utilizar aí dentro do nosso programa. Caso contrário, ou seja, se não, né, se essa condição ela não for satisfeita, então o que nós vamos fazer? Senão nós vamos executar outros comandos. E aí nós vamos usar o else. Então nós vamos declarar o else, abrir chaves, né? Essas chaves aqui elas normalmente são necessárias quando nós vamos ter diversos tipos de comandos. Então essa daqui é a primeira estrutura, tá? A primeira forma da gente trabalhar com o if e o else. Nessa situação nós estamos executando um único comando aqui na linha para o if, tá? E a outra estrutura, ou seja, a outra forma da gente fazer o uso dessa estrutura condicional é realizando diversos comandos se a condição ela for atendida. Então nesse exemplo aqui nós temos, se a condição for atendida, nós vamos abrir chaves, tá? E nós vamos executar uma série de comandos, como eu já havia mencionado antes, tá? Pode ser que eu faça uma operação matemática, depois eu pego o resultado dessa operação e acabo fazendo uma outra operação, e aí a gente vai executar todos os comandos que forem necessários. Se a condição não for satisfeita, nós vamos executar então os comandos que vão estar aqui dentro do nosso else. Beleza? Então, agora eu vou mostrar um simples exemplo dessa aplicação do if para vocês. Então aqui, pessoal, nós temos um programa na linguagem C. Eu vou explicar algumas partes principais dele aqui, não precisa se preocupar. Mas a ideia inicial é o seguinte: nós temos aqui a estrutura do programa. Na parte inicial, nós temos a inclusão de bibliotecas aí, em que a gente vai recorrer para usar funções específicas aí do compilador, tá? Logo depois eu tenho aqui uma declaração de uma variável chamada a. Essa variável ela é do tipo inteira, tá? E ela é declarada aqui já com a inicialização do valor. No caso, o a já de cara recebe o valor de 7. Então nós estamos atribuindo o valor 7 a essa variável a. Aqui nós temos a função principal do nosso programa, tá? Então ela abre e fecha essas duas chaves aqui, ó. Então o que tiver aqui dentro dessas chaves será executado pelo programa. Então dentro da nossa função principal, olha o que a gente tem, ó. Se o valor de a for maior do que 3, então essa é a nossa condição. Nós temos que executar então um comando, né? Um ou vários comandos. Nessa situação nós iremos executar apenas esse comando aqui, ó. E esse comando ele manda imprimir no dispositivo padrão de saída a frase, né? O a é maior do que 3. Tá? Então é isso aqui que vai aparecer na nossa tela, tá bom? E no caso, esse aqui é só um único comando, então a gente não precisa abrir chaves para o if, ok? Agora, se o a for menor do que 3, nós vamos realizar um outro comando, nós vamos imprimir essa outra frase aqui, ó. Nós vamos falar que o a é menor do que 3. Agora, se não, ou seja, se o a não é maior do que 3 e se o a não é menor do que 3, o a só pode ser o quê? Igual a 3.
Então, o senão aqui, o else, nós estamos executando apenas um comando e colocando na própria linha dele aí, tá bom? Esses dois comandos aqui, ó, esse comando aqui de baixo, o system pause, ele é um comando apenas para poder pausar a execução, porque como o programa ele vai lendo de linha por linha, executando linha por linha, nosso programa aqui ele não vai repetir. E aí, quando ele chegasse aqui no final, ele simplesmente iria sair. Então, ao compilar o nosso programa e executar, a primeira frase então será apresentada, já que o valor de A é igual a 7 e 7 é maior do que 3. Pessoal, nós vamos fazer a aplicação disso aí em diversas atividades que nós vamos realizar aí durante o curso de linguagem C. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco desse comando if e até a próxima videoaula.